poxa, eu quero ter resultado, eu quero melhorar meu resultado. Mas que resultado é esse? E esse resultado sempre, quando a gente ia apertando o empresário, ele dizia, poxa, dinheiro. Entendi. Falei, tá, então quanto você ganha? Ah, não sei. Então vamos descobrir juntos? Imagina, cara, você vende um supermercadista vende lá R$1 milhão. No final do mês não sobra nada. Então, peraí, pra onde foi esse dinheiro? Ele fala, não sei. Agora, nós dizemos pra ele, eu sei. E vou te mostrar onde é que você tá acertando ou errando e o que é que tá te fazendo não sobrar dinheiro. E às vezes o empresário ele tem aversão aos juros. Mas espera aí, esse não é o maior problema da sua empresa. O maior problema é as decisões equivocadas que você tomou no passado. Olá, meu amigo supermercadista, que bom ter você aqui em mais um episódio do Conta Comigo Cast. Hoje aqui novamente com meu sócio, Eliabe Barros, para a gente trazer algumas novidades, conversar sobre finanças para supermercados. Estamos aqui diretamente de Alphaville, o coração corporativo da Grande São Paulo, né? A gente pode dizer que aqui literalmente onde a mágica acontece, né? As decisões corporativas que afetam o Brasil inteiro saem daqui, né? Então é muito interessante a gente estar aqui com a nossa unidade aqui em Alphaville. E aí, Eliabe, se apresente aí novamente para o nosso espectador. Prazer, Maxwell, mais uma vez. Estamos aqui gravando mais um episódio do Conta Comigo Cast. E hoje, né, como você já disse, direto aqui do nosso escritório, né? Estamos iniciando agora aqui a nossa unidade em Alphaville. Sou Eliabe Barros, consultor financeiro, sócio fundador da Conta Comigo, unidade B4, lá do norte do Brasil. Estamos também agora chegando aqui na região sudeste. Legal demais. Pessoal, hoje a gente quer fazer um episódio, né, muito direcionado para as finanças em supermercados, né? A gente vai falar muito sobre a parte financeira e a gente separou aqui alguns erros, né, que os supermercadistas cometem na gestão financeira. E como você, né, conhecendo esses erros, como você pode se precaver e não cometer eles. Eliabe, você já se apresentou aí, né? Falou quem você é, para que você veio, mas eu queria que você contasse um pouco mais da sua história. Esse tema tão interessante, né, de finanças para supermercados, como você identificou esse nicho, né? Porque, poxa, posso trabalhar com tantas coisas, né? Tantas profissões que existem no mundo. Aí você direcionou dentro de uma profissão da área financeira. Aí dentro da financeira você meio que subnichou, vamos dizer assim, para supermercado. Como que você teve esse olhar aí para o supermercadista? Exatamente. Na verdade, eu sempre gostei muito de informática, né? Então trabalhei com a área da informática, depois fui para automação comercial, né? Que são sistemas de gestão empresarial, ERPs, e nessa fase que eu trabalhei com a parte de automação comercial, aí eu percebi, identifiquei a dificuldade que os empresários tinham de ter os números da empresa dele. Então, e eles sempre reclamavam disso, né? Poxa, eu até representei software uma época também. Como que eu faço para ver o lucro da minha empresa? E confesso que eu também não sabia. E aí eu conversava com o diretor lá de suporte da empresa, também não sabia. Então, eu vi que havia ali um gargalo, né, em ajudar os empresários a usar melhor o seu sistema, a ter os dados da empresa realmente na mão. E depois de um certo tempo eu fui para contabilidade, trabalhei em escritório de contabilidade, inclusive onde nós trabalhamos juntos, né, em alguns lugares, foi onde nós nos conhecemos. E eu vi também a dificuldade que o contador tinha de ajudar esses empresários a ter esses números. Então ele recorria ao contador, geralmente o empresário recorre ao contador e ao software dele, ao suporte do software. Sim. E eu vi que ambos tinham muita dificuldade em dar essa resposta. Poxa, qual é o lucro do meu negócio? E quando nós abrimos o escritório de nossa primeira unidade, né, que foi a B4, né, a Before Consultoria, lá em Rondônia, nós já abrimos, né, em sociedade, né, Max, na época eu e você, já com a visão de levar uma consultoria para o cliente, não apenas contabilidade. E nós focamos justamente na área financeira, dado esse histórico que eu acabei de apresentar. Entendi. A dificuldade que os empresários tinham de ver os números. E eles sempre falavam, poxa, eu quero ter resultado, eu quero melhorar meu resultado. Mas que resultado é esse? E esse resultado sempre, quando a gente ia apertando o empresário, ele dizia, poxa, dinheiro. Entendi. Falei, tá, então quanto você ganha? Ah, não sei. Então vamos descobrir juntos? Daí surgiu a nossa consultoria financeira 100% assertiva. Legal. Na verdade, a minha próxima pergunta, talvez você já até tenha respondido um pouco dela aí, né? Que o que te moveu ali, né? Pelo que eu entendi, era esse desafio, né? Do empresário ter os números na mão. E a pergunta era justamente isso. Qual que é o maior desafio
pro dono de supermercado na gestão financeira, para ele ter uma gestão financeira? Os desafios são enormes. A operação é bastante complexa, bastante corrida, margens extremamente espremidas, margens baixas. E o empresário tem que cuidar de tanta coisa da operação dele. Sim. E ainda cuidar das finanças da empresa. E muitos deles tentam fazer isso, porém, esbarra na dificuldade justamente de, poxa, como vou implantar uma boa gestão financeira, bons processos dentro do meu sistema? Vou chamar o pessoal do suporte. A maioria dos suportes tem dificuldade de auxiliar. Sim. Vou chamar meu contador. Muitas das vezes o contador se esbarra nisso. Então, a principal dificuldade deles é de conseguir implantar os processos da gestão financeira com a equipe que ele tem, com o software que ele tem. Em resumo, com os recursos que ele tem, como ele implantar isso. Essa é a maior dificuldade. Eu tenho visto muitos empresários tentando fazer esse processo de implantação por conta própria e não têm obtido êxito. Exatamente. Na verdade, assim, a gente tem um conceito, né, que a gestão financeira ali é o coração da empresa, né? É aquilo que pulsa ali. Então, ela afeta todas as áreas, né? A área comercial é impactada, pessoas, processos, tudo acaba que tem assim, o seu pulso vindo, né, da gestão financeira. E também já vendendo o nosso peixe, né? Acho que a Conta Comigo tem se diferenciado nesse quesito, né? Porque como a gestão financeira é esse coração que pulsa, que leva informações, que leva decisões, também para a contabilidade é muito importante, né? E a Conta Comigo surgiu lá no norte do país, né, em Rondônia, atendendo ali inicialmente, depois Acre, Amazonas, Mato Grosso, São Paulo, né? E o que você acha que tem levado o diferencial, né? O que a Conta Comigo tem levado de diferencial para os seus clientes, né? Enfim, para o cenário corporativo de uma maneira geral? Então, eu confesso que até eu me surpreendi, porque eu não imaginava que o caos era tão grande no que tange ali a não ter, né, os números da empresa, a não possuir uma boa gestão financeira. Então, quando nós começamos a realizar esse processo, né, foi um processo um pouco doloroso para a gente, né? A gente também entrou sem saber se a gente ia conseguir de fato implantar isso. Então, nós fizemos um piloto com um cliente e deu bastante resultado. Nós implantamos em outros clientes, deu resultado. Mas eu não imaginava, por exemplo, e vou até trazer um dado aqui, que praticamente ninguém tem gestão financeira. Ninguém tem ou não tem uma gestão financeira precisa, assertiva. Sim. Muitos têm algo que eles chamam de gestão financeira, porque tem ali um departamento de conta a pagar, um controle, às vezes, de tesouraria. Poxa, eu até faço uma conciliação bancária. Ótimo, então você tem praticamente os pilares. Conciliação de cartão, né? Poxa, os pilares estão prontos. Sim. Qual é o seu lucro? Não sei. Então você não realiza o fechamento financeiro, que é realizar a consolidação de todas essas informações. Então não basta apenas ter processos do financeiro estruturados. Tem que ter a consolidação disso, que é justamente o fechamento financeiro. E o dado que eu quero trazer até hoje, na Conta Comigo, unidade B4, né, não chegou até hoje nenhum supermercado para trabalhar com a gente que tivesse um fechamento financeiro. Nenhum. Talvez chegue amanhã, depois e por aí vai. Mas até então não chegou. Chegou acho que uns 2 ou 3 que disseram que tinha. Quando a gente foi validar, não tinha a precisão. Tinha bastante coisas lá que não constava no financeiro dele. Então aqueles números não eram reais. E ele acreditava que era, porque tinha alguns processos que uma consultoria implantou, mas, de fato, quando a gente foi para olhar, esses números eles não batiam, né? Então, o que a gente leva hoje de solução para esse meio, né, corporativo, especificamente aí, e principalmente supermercados, é uma precisão do fechamento financeiro, dos números financeiros da empresa dele, quanto que ele vende, quanto que ele recebe, para onde está indo esse dinheiro, onde ele está acertando e onde ele está errando. E eu costumo dizer, Max, não adianta ter apenas 95%, às vezes 95% de precisão no relatório financeiro. Sim. Porque esse 5% pode ser justamente o lucro. Pode ser o lucro. Esse é que é o problema. Poxa, meu financeiro bate quase tudo, mas esse quase tudo aí pode ser 97%, os 3% pode ser o lucro dele, que está indo para o ralo e ele não sabe. Entendi. Então, a gente leva hoje como solução justamente essa precisão
Hoje, nossos fechamentos financeiros batem de 99,7% a 100% de assertividade. Muito bom. Eliabe, dentro disso aí que você falou, cara, eu vi assim um diferencial muito grande, né, da Conta Comigo em relação a outras pessoas que se propõem a dar uma ajuda ali na gestão financeira, né? É a implantação, porque, como você disse, né, os mercados, todos que chegaram não tinham a gestão financeira, mas às vezes não tem a gestão financeira porque não tem processos que te dê um relatório, né? Então, você ter o relatório ali, você analisar e dar uma saída para o cliente, é uma situação, poxa, é muito bacana. Mas e a caminhada até ter esse relatório, né? Isso eu acho que é um diferencial também que você compra mentorias, às vezes você compra um curso, você tem que fechar o caixa, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas essa implantação, para o cara ter o número para depois vocês analisarem junto. Max, muito boa. Cara, na verdade, nós temos uma meta, o nosso departamento de consultoria financeira, ele tem uma meta muito bem estabelecida. Entregar o fechamento financeiro para o cliente. Como? Meu irmão, não sei. Vai ser entregue, ponto final. Nós chegamos ao ponto, por exemplo, vou dar um aspecto, mas existem um monte. Eu preciso de um relatório do cliente, por exemplo, com os recebimentos dele por plano de conta. Então, eu preciso o que foi recebimento de Pix, o que foi recebimento de cartão, de fechamentos de caixa e por aí vai. O sistema não tem, o software não tem. Então, não tem como ele consolidar isso. Nós temos ferramentas que, com base em históricos desses lançamentos, nós construímos o plano de conta e realizamos o fechamento financeiro. Então, a meta ela é bem clara, é fechar. Então, nós contamos com recursos do software do cliente, nós temos tecnologia própria para análise, para auditoria, e nós temos ferramentas para construir uma informação com base em outra que tem no software e garantir essa precisão das informações. Então, tem muitos softwares de clientes nossos hoje, e fica aqui o recado para o supermercadista, que ele acha que ele precisa contratar um software extremamente robusto para que ele consiga fazer isso. Não, eu tenho clientes que têm softwares que ele não consegue fechar o financeiro lá. Mas com base em informações que vêm de lá, a gente consegue alimentar o nosso software, onde é feita a consultoria financeira, que é um software próprio nosso, com as informações desse cliente, construímos aqueles dados que faltam, com base nos que existem, e entregamos o fechamento pronto para o cliente. E repito, com 100% de assertividade. Eu acho muito interessante isso aí, porque assim, eu já presenciei, né, na vida profissional aí diversos consultores, né, que falam assim, olha, vou te dar a solução para o seu negócio, mas aí para que eu dê essa solução, me fala quanto você vende, quanto você gasta com A, quanto você gasta com B, quanto você gasta com folha. Então isso aí às vezes acaba dificultando porque você pega um relatório que não é preciso, né, que não é preciso. E analisar os números financeiros tem também ali a sua complexidade, óbvio, mas a gente identificou ao longo dessa caminhada, e lá se vamos para quase 5 anos só fazendo isso, implantando financeiro em supermercados, ter os números é muito mais complexo do que analisar os números, pelo menos para pequenas e médias empresas. Sim. Né? Então, é o que você disse, né? Colocou muito bem. Cara, vem uma consultoria, às vezes até implanta, mas depois ele vira as costas. 2, 3 meses depois já não está funcionando mais. Então, aí até um outro diferencial nosso nós não deixamos o cliente, implantamos e agora é com você. Todo mês nossos consultores auditam o financeiro e tem que garantir que está batendo 100%. Os nossos clientes, embora nós acompanhamos mensalmente, Sim, quase todo mês, em vários clientes, não é raro, o fechamento deles não estão batendo. As nossas tecnologias, nossos consultores pegam e analisam, olha, tal dia, em tal banco, esse lançamento que está no extrato você não lançou. certo. E são funcionários que já foram treinados, então, claro, não é por maldade, mas às vezes esquecem, né? E nossos consultores ainda perguntam, você concluiu o seu fechamento aí, tá tudo certinho, as conciliações, os lançamentos? Não, tudo batendo. Nosso consultor pega, realiza o fechamento, não está batendo. Só que hoje a gente já não perde tempo com isso, a tecnologia que nós desenvolvemos própria vai lá e identifica, olha, tal dia, tal banco você não lançou. E aí é por isso que nós garantimos, quem garante essa assertividade não é apenas os processos que nós implantamos, mas é o olhar do nosso time para o fechamento desses clientes mensalmente. Legal.
Legal demais. Pessoal, eu ia dar um recado para vocês aqui, ó. A conversa está muito boa mesmo. A gente vai avançar agora para você ter esses números, né? Os clientes hoje contam comigo, já contam, né? Já podem contar com esse fechamento financeiro, com essa análise financeira. E o intuito desse podcast hoje aqui também é levar para vocês erros que vocês não podem cometer na gestão financeira, para que tudo isso aqui que a gente falou, que o Eliabe apresentou, né, dos números e tal, para você tomar as decisões na sua empresa, tem alguns erros que você não pode cometer de jeito nenhum. E é isso que eu quero tratar aqui com o Eliabe hoje. E assim, o primeiro erro que me vem na cabeça, às vezes algo que a gente pensa que é inofensivo e vai tomando uma proporção grande, né, nas empresas às vezes. Que é o seguinte, você está lá na empresa, né, a empresa é sua, não tem nenhum sócio, é só você que é o dono, você manda e desmanda. Dinheiro é meu, a empresa é minha. Dinheiro é meu, a empresa é minha. Aí chega lá, você recebe no WhatsApp ali o boleto da mensalidade da escola do filho. Aí beleza. Aí daqui a pouco chega no seu e-mail a conta de energia, a conta de telefone. Aí daqui a pouco você tem uma propriedade rural ali, aí o pessoal lá da agropecuária te manda ali uma nota de compra de suplemento, de vitamina para o gado. Então, isso, às vezes você saiu, tô lá no shopping, bato a mão no bolso, só tô com o cartão da empresa, vou pagar no cartão da empresa mesmo. Essa mistura do seu patrimônio pessoal, das suas contas pessoais com as contas da empresa. Até onde isso aí pode afetar o negócio do empresário? Temos que medir para ver até onde está afetando. Mas eu queria agora desmistificar uma coisa, Max, muito importante. Tem muito empresário que às vezes ele não está aberto para uma consultoria financeira. Porque ele ouve o tempo todo o seguinte: olha, você vai contratar uma consultoria? Já fique sabendo, eles vão dizer que você não pode pegar dinheiro lá da empresa e pagar a conta pessoal. E eu tenho visto que muitos se fecham para isso. E eu chego para esse empresário e digo, mesmo fazendo isso, eu consigo fazer o fechamento financeiro da sua empresa com precisão. Porque nós separamos isso do movimento da empresa. Agora, o que atrapalha, que realmente fica muito mais difícil e não impossível, porque a gente pega cada bronca lá na empresa e o cliente até duvida que a gente vai conseguir entregar o fechamento financeiro dele. É quando o empresário paga a conta da empresa com dinheiro pessoal. Sim. Aí a encrenca é maior. Mas enquanto ele está pagando contas pessoais com o dinheiro da empresa e deixando bem claro, está errado, se uma empresa está no lucro real, isso complica ainda mais, mas ele tirando o dinheiro da empresa, ele fala assim, Eliabe, eu preciso parar com isso, porque senão eu não consigo fazer o meu fechamento financeiro. Não, a gente consegue, a gente tem procedimentos que a gente já realiza na implantação para poder separar isso. Sim. Então, isso não vai impedir você, empresário, de ter os números da sua empresa. Porém, ao começar a analisar os fechamentos depois, o empresário vai tendo a dimensão do quanto essas retiradas dele está atrapalhando ou não tanto a parte fiscal, contábil, quanto as próprias finanças da empresa. Sim. Então, que fica o recado para o empresário. Esteja mais aberto para uma implantação de um financeiro na sua empresa. Então, quem for cliente nosso, por exemplo, nós vamos chegar lá dizendo, olha, a empresa é sua, tudo bem, mas você não vai tirar dinheiro daqui para pagar a escola do seu filho, como você deu um exemplo. Não, nós não é dessa forma que nós atuamos. Mas a gente vai conscientizando depois o quanto cada decisão dele está impactando nos resultados da empresa. Isso. Porque, às vezes tem muita questão da falta de conhecimento, né, Eliabe, de todas essas práticas aí. E a gente não pode, por exemplo, aqui, aí eu puxando para o lado da contabilidade, eu não posso falar que o cliente está errado se a gente não mediu e não metrificou o que está errado, né? Exatamente. Então você vai lá, implanta o financeiro e fala, ó, esse mês você gastou 10 mil ou X mil como despesas pessoais, foi isso e aquilo outro e tal. 10 mil é um valor alto para você retirar a sua empresa pelo faturamento, teria que tirar um pouco menos, um pouco mais, aí você faz a gestão. E essa informação vai para a contabilidade também. Aí eu vou lá explicar para ele, olha, cara, existe uma coisa no direito tributário, né, chamado confusão patrimonial, os seus riscos são esses, mas aí você tem que, de fato, medir isso daí, né? Perfeito. Exatamente. Agora, beleza, implantamos ali a gestão financeira, vamos dizer que a gente tem o número agora, né? Então a gente sabe exatamente o quanto ele está misturando as finanças pessoais com as finanças empresariais.
agora eu já sei. Como que você mede esse impacto? Olha, você pode gastar menos, pode gastar mais, você não deveria fazer isso, você deveria fazer assim. Consegue dar esse direcionamento para ele? Total. Nós participamos de um ecossistema que um dos nossos sócios, né, o mentor para supermercados, que é o Leandro Rosado, que hoje é indiscutivelmente aí a maior referência, a maior autoridade no que tange aí a gestão de supermercados. E, inclusive, o Leandro tem os benchmarks do setor. Então, para você andar bem, tem todo o benchmark, quais os índices que você tem que seguir. E nós já trabalhamos, inclusive o nosso software já foi pensado dentro desta metodologia. Então, por exemplo, o Leandro diz lá, olha, é interessante que o fornecedor não passe de 70%, que a despesa esteja ali entre 18% a 20%, 16% a 20%. O lucro tem que estar ali no mínimo ali 5%, 6% de lucro, 7% de lucro. E desse lucro que o empresário tira ali 1,5% a 2% no máximo. Sim. Muitos empresários que vêm trabalhar com a gente já sabem disso. Qual é o número que ele tem que perseguir? Ele não sabe qual é o dele. Entendi. E o nosso forte eu vou dizer qual é o seu número e vai estar claro para você. A gente compara com o benchmark, inclusive o nosso software mostra, ele sinaliza vermelho, verdinho, o verdinho tá legal, você está dentro dos índices, vermelhinho, olha, você está fora. Então vai dizer se ele está gastando muito ou não. Entendi. Tá bom? Então, na verdade, o grande erro, ele assim, aí colocando do ponto de vista, assim, na ótica, né, da gestão financeira, não é nem o fato de você fazer a retirada em si, é você não metrificar, não saber quanto e quanto aquilo impacta no dia a dia da empresa, né? Perfeitamente, o quanto está impactando no caixa. Porque às vezes, se você não tem os números totais da empresa, um fechamento realmente preciso, o que acontece, Max? Eu já vi muito. A empresa olhar a DRE do sistema, até pegar uma consultoria, olha a DRE e fala, cara, sua empresa é lucrativa. E o cara tá lá, poxa, quase arrancando os cabelos porque não sobra dinheiro. Agora, tem empresários que, porque está investindo demais. Sim. Tem empresário que é porque tira muito dinheiro para outros negócios dele, não é nem a vida pessoal, é para outros negócios. Para agropecuária, principalmente a região norte do Brasil tem muito isso, leva muito ali para as terras, né, para as colônias, para os sítios, para as fazendas, e por aí vai. Às vezes está bancando alguma coisa da família. Então, assim, são N situações, empréstimos. Às vezes não tem nada disso que eu acabei de falar, mas está pagando muito parcelamentos, né, de decisões que não foram tão bem pensadas lá atrás, mas a operação de hoje ela é lucrativa. E é interessante mostrar para o empresário que, olha, hoje você está bem. Mas por que não sobra dinheiro? Por isso, por isso e por isso. Entendi. E aí o empresário vê, tá, mas isso aqui vai durar mais 2 anos. E depois desses 2 anos, eu já sei como estará a minha empresa. É outra, legal. A gente brinca, é outro naipe, né? Você gerir o seu negócio. Embora aqui na conta bancária vai estar da mesma forma. Sim. Mas você tem a perspectiva, você tem a clareza de quando aquilo ali vai passar. Né? Então, é muito importante você ter esses números para você se balizar por isso. Entendi. Eliab, só para a gente finalizar esse tema aqui, para a gente partir para o próximo, já teve algum caso, por exemplo, onde você começou a fazer o fechamento financeiro, implantou lá, aí no final das contas o empresário falou, rapaz, acho que o problema mesmo aqui na empresa era eu, hein? Eu que estava sugando demais a empresa. E a partir desse momento que você deu esses números, ele, poxa, eu tenho que adequar meu estilo de vida aqui, mudar. Já teve um caso assim, cara, que mudou a vida do cara, não porque a empresa estava errada, ele que não estava tendo controle. Se você descobriu que na verdade a empresa estava bem, ele é que não estava tendo controle financeiro, né? Um caso não, mas um monte, e vários mesmo. E porque às vezes a operação dele que não está boa, é o Sim. time dele que não está performando bem, as compras dele que estão muito altas, e de quem é a culpa? Sempre do empresário. A culpa é do empresário. A diferença nós não vamos apenas apresentar o problema, nós vamos direcioná-lo para a solução desse problema. E aí sim, nós temos diversos cases de cliente que estava com fornecedor muito alto e isso fazia com que não sobrava lucro. Nós fomos lá e ajudamos ele a regularizar. Nós temos cliente que estava com a despesa de folha de pagamento muito alta. Nós fomos lá e ajudamos ele a regularizar. E nem sempre é chegar e falar, você tem que demitir. Às vezes tinha funcionário já pedindo demissão, por exemplo, e eu dizia, olha, arruma a casa agora, aproveita, não contrata novos, que é uma das formas de você, assim, menos dolorida, não ter que ir lá realizar demissões, nem sempre isso é legal, isso é bem ruim. E o empresário foi e resolveu.
Porque às vezes o empresário fala, pô, será que eu tenho que demitir mais pessoas? E às vezes não. Eu falei, cara, o problema é esse financiamento aqui, ó, esse empréstimo que tá te comendo pelas pernas. Às vezes não é isso. Eu falei, cara, não é empréstimo, não é as suas retiradas, não é a sua folha de pagamento, não é as suas despesas. Cara, seu problema é compras. Então, quando você diz para o empresário, olha para cá, você está dizendo, olha, tem um monte de saídas aqui, mas não entra em nenhuma delas. A solução está aqui. Seu problema é esse, então a solução é a gente resolver isso daqui. Isso traz uma clareza para o empresário muito grande e um direcionamento extremamente estratégico. Às vezes nós nem vamos dar toda a solução, mas nós vamos dizer, olha, o problema é isso daqui, você pode buscar uma solução para isso aqui, mas esse é o seu problema. E todos eles, né, Max, para finalizar, têm melhorado significativamente os seus resultados. Porque o foco da Conta Comigo, na verdade, não é fazer um fechamento financeiro. É melhorar e garantir o lucro financeiro dos negócios dos nossos clientes. Esse é o nosso foco. Para isso, nós precisamos medir. Como que eu vou melhorar algo que eu nem sei qual é? O cliente vem trabalhar comigo, eu nem sei qual é os números dele. Vou melhorar o quê? Então, nós entendemos os números do cliente, implantamos um financeiro para entender esses números e ajudar ele a melhorar esses números. Legal, legal. Pessoal, assim a gente conclui aqui esse primeiro ponto, né, que eu queria trazer esse grande erro. E já entrar num próximo tema, que também, assim, todos os sistemas ligados ali à gestão financeira, né? Mas a gente tem aquela noção, assim, e aquela percepção, né? A gente já trabalha na área, de que às vezes o empresário confunde algumas coisas, né? Então a gente diz, olha, faturamento não é dinheiro no bolso, né? E o dinheiro que está na sua conta bancária nem sempre é seu, ele é da operação da empresa, né? Então, o fato de o mercado, o supermercado em geral, é um tipo de negócio que tem muita liquidez, né? Vamos dizer assim, sempre está vendendo muito, né? Todo dia tem venda, não tem períodos assim de sazonalidade onde a venda cai muito em geral. Tem um período de sazonalidade onde a venda sobe, né? Que é final de ano e tal, mas não tem ali. Então, sempre tem dinheiro no caixa, sempre está vendendo e tal. E o erro que eu acho que é muito cometido é ignorar o fluxo de caixa, né? Ignorar o fluxo de caixa. Se aquele caixa que ele tem, mediante as projeções de pagamento que ele tem, se faz sentido, né? Se está organizado. Então, eu queria que você explicasse, o Eliabe, aqui para o nosso ouvinte, para o empresário aí, por que é tão importante, né, você controlar e você monitorar o fluxo de caixa numa empresa. Por que é tão interessante, né, Mar? Por que é importante, na verdade, controlar o fluxo de caixa? Eu vou responder de forma bastante objetiva, para você saber para onde está indo o seu dinheiro. Uhum. Imagina, cara, você vende um supermercadista vende lá R$1 milhão. No final do mês não sobra nada. Então, peraí, para onde foi esse dinheiro? Ele fala, não sei. Agora, nós dizemos para ele, eu sei, e vou te mostrar onde é que você está acertando ou errando e o que é que está te fazendo não sobrar dinheiro. Então a importância é muito, muito simples. Por que é importante? Para você saber onde você está acertando ou errando e o que está consumindo mais o seu caixa. Entendi. Eliabe, cita aí para a gente um erro que você vê o empresário cometendo muito, que chega o final do mês e o caixa fica negativo. Fica negativo assim, tem que recorrer a um capital de terceiro e tal. O que acontece ali? Mesmo vendendo muito, né? Sim. São diversos casos e cada empresa comete um ou mais, ou todos, né, desses erros aí. Mas o clássico, compra demais, compra muito, então o supermercado vende 1 milhão, deveria estar repondo ali 700, 750 mil, ele está comprando 850, 900 mil. O empresário vai retirando um monte de valores do caixa para a vida pessoal dele, mas não vai contabilizando aquilo, não tem noção nem de quanto está tirando. Pega 5 mil hoje, 10 mil amanhã, porque o lucro que sobra no final do mês é pouco. E o empresário não para ir somando o quanto que ele está tirando ali. Então, os maiores erros compra de mercadorias de forma excessiva, despesas muito altas, retiradas para o sócio, para a vida pessoal, valores muito além daquilo que a empresa pode gerar, e decisões de investimento também. Às vezes, vou investir. Investimento sempre é lucro. Pega um investimento que consome mais do que o lucro da empresa, ele assume uma parcela de investimento com valor que é superior ao próprio lucro da empresa, e por aí vai. Mas em resumo tomar decisões sem saber o quanto que ele vai afetar o caixa da empresa.
toma a decisão primeiro, depois ele quer sentir o reflexo. E depois, às vezes, o depois fica tarde para tomar alguma decisão e muito dolorido para reverter esses casos. Eliabe, tem um outro desafio também, cara, muito grande, já até entrando em outro tema relacionado a supermercadista, é que a dinâmica do supermercado ela é muito intensa, né? Sim. Então, o estoque gira muito rápido, o caixa gira muito rápido, né? Então, até mesmo os parcelamentos, né, dentro do setor varejista são diferenciados, né? Às vezes o parcelamento você compra assim, você não compra em 30, 60, 90, você compra em 7, 14 e 21 dias, né? 3 vezes dentro do próprio mês, da mesma competência. Exatamente. Né? É muito difícil gerir isso. Sim. E os empresários acabam não tendo um fundo de reserva, né, ali para manter esse fluxo de caixa, para manter. Se você desse uma explicada, por que é tão importante ter uma gordurinha ali, vamos dizer, no caixa e como construir essa gordurinha? Sim. Teoricamente não era para ter isso, porque ele vende à vista ou no cartão, então ele recebe no máximo ali 30 dias. Nós temos inclusive esses números, a maior parte das vendas em cartões não são no crédito, muitas pessoas se enganam com isso, a maioria é no débito. Claro, existem exceções em algumas regiões do Brasil, mas a maioria é no débito, então o dinheiro cai no dia seguinte, algumas administradoras no próprio dia, e dinheiro é dinheiro. Pix é na hora. Então, e o parcelamento, o cliente compra geralmente a prazo. A maioria do supermercado compra a prazo, nossos clientes no caso, né? Nossos clientes compram a prazo dos fornecedores deles lá. Então, ele compra a prazo, como você disse, em 3 vezes, mas não é 30, 60, 90, é 7, 14, 21. São poucas compras que são realmente parceladas. Mas não faz sentido. Se ele recebe praticamente à vista, por que não está conseguindo honrar ali, de repente, um fornecedor? Você tem dificuldade para pagar. Não é pelo prazo, é pelo volume que foi comprado. Assumir um volume financeiro além daquilo que a empresa podia pagar. Que é onde entra o conceito, a gente tinha um controle de agenda financeira. Poxa, se no meu caixa vai entrar 50 mil por dia, como é que eu vou assumir um compromisso de 70, 100 mil? Então, esse é um ponto. Então, não era para ter. Mas é muito saudável e aconselhável ter um fluxo de caixa. Ter uma reserva de caixa para alguns momentos que vai exceder, vai aproveitar uma compra, vai fazer um pedido maior para o fornecedor, aproveitar um desconto. E aí, sabendo que naquele dia ele não vai ter aquele recurso todo, mas ele vai recorrer à reserva dele. É o capital de giro, a gente chama de capital de giro. Agora, não é para consumir esse capital de giro até ele zerar. Não, mas esse capital de giro você consome parte dele e já devolve depois. Então, é muito importante ter um capital de giro, mas estar sempre controlando no fechamento financeiro. Poxa, para onde é que está indo meu dinheiro? E está indo nas proporções adequadas? Isso é o que a gente aconselha. Legal. Eliabe, para a gente montar essa reserva, assim, você diria que teria ali um caminho para trilhar para montar essa reserva, assim, um percentual que você deveria guardar? Porque assim acontecem situações, né? Por exemplo, pode ser você ter que fazer uma rescisão de um colaborador, pagar uma multa rescisória e tal. Existe ali um percentual que você pode direcionar e existe um percentual que você fala, eu cheguei aqui a X, eu acho que eu já tenho uma segurança dentro da empresa. Eu falo isso, o Leandro, né, o Leandro Rosado, o próprio Jean Berli, né, que é especialista financeiro também lá do grupo, né, do Rosadas, fala em 20% a 30%. Eu diria que 30% do faturamento. Então você fatura 700 milhões, perdão, você fatura 1 milhão, ter 30%, 300 mil de reserva. Isso banca a despesa do mês, toda a despesa, exceto fornecedores, e ainda deixa margem. Então, é 30% do faturamento e você pode começar a montar essa reserva, para quem não tem hoje, começando com 1% do dia. Eu vendi hoje 1% do seu lucro, ou colocar aí 1% da venda. Todo dia você tira 1% da sua venda e vai colocando num caixa ali para você nunca usar esse dinheiro. Abre uma conta bancária e coloca lá 1% da venda todo dia. Você vai formar esse capital de giro até você chegar no valor de 30%. Olha a estratégia. 1% pessoal. Todo dia. Olha a estratégia. Porque assim, às vezes você pegar lá, eu vendo 1 milhão no mês, como você deu o exemplo. Né? Então eu tenho que pegar aqui 300 mil. É muito difícil para o cara. Onde que eu vou arrumar 300 mil para colocar em outra conta? Agora a estratégia é isso. Todo dia, se eu vendi 10 mil no dia, eu tenho que guardar só 300 reais? Não, só 3 mil reais, perdão.
É 1%, 1%, 1%. 1%, perdão. Tem que guardar R$100. Vendi aqui, exatamente. De R$1.000 seria R$10. Guardar isso até ter essa reserva de 30%. Exatamente. Vendi R$100, guarda R$1. Vendi R$1.000, guarda R$10. Legal. Aí consegue, né? Se tirar 300 mil... Vendi R$10.000 hoje, guarda R$100. Não, show de bola essa dica. Eliabe, você sabe que eu sou muito curioso também, né, Sim. cara? Vamos já entrar aqui pro nosso próximo tema. E assim, às vezes o empresário ali, ele é um cara dinâmico, né? Eu reconheço muito o valor do empresário, porque ele tá lá, chegou numa empresa, vende 1 milhão, vende 2 milhões, vende 3 milhões. Então, ele tem o histórico dele ali, ele tem o mérito dele, né? Ele sabe comprar, sabe vender, sabe lidar com pessoas, mas precisa sentar para analisar relatórios financeiros, né? Então, eu queria pedir para você, assim, qual que você vê que é os principais ou o relatório financeiro mais importante para um supermercadista sentar e analisar? Analisar quanto que ele tem de conta a pagar, cruzar isso com a agenda financeira dele, com a disponibilidade diária dele, de quanto entra no caixa dele, controlar isso, controlar bem as despesas. E o principal relatório financeiro é justamente o fluxo de caixa, o fechamento financeiro, que no nosso caso, a gente tem o fluxo de caixa contábil, conforme determina, né, a legislação, porém, nós fazemos um fechamento financeiro gerencial, que é uma linguagem muito mais simples, muito mais clara, para o empresário entender. Entendi. Então é numa linguagem bem adaptada para ele. E que normalmente ele não vai também analisar aquilo ali sozinho. Então geralmente nós fazemos reuniões com o cliente, apresentamos esses relatórios e vamos dar ali os direcionamentos necessários para que ele vá melhorando ali os seus resultados. Tem uma regularidade para olhar esses relatórios? Toda semana, todo mês, todo dia? No nosso caso, nós entregamos o fechamento financeiro mensal, né? Então todo mês é entregue os relatórios e nós marcamos reuniões com esses clientes. Entendi. Mensalmente ou trimestralmente. E já aconteceu, contei uma experiência, já aconteceu de você entregar um relatório e discutir um fluxo de caixa com o cliente e ele fala assim, olha, tem essa despesa aqui, eu não sabia que eu tinha, não sei por que eu estou pagando, quem autorizou pagar? Isso é o que mais tem, porque quando nós vamos apresentar, não é simplesmente um relatório, nós temos um software próprio para fechamento financeiro, que nós integramos com o software hoje, com qualquer software ERP do Brasil, e quando nós vamos apresentar um fechamento financeiro e eu digo, por exemplo, olha, a sua despesa com investimento está muito alta, eu clico lá no nosso software e abro uma telinha e digo o que é essa despesa. Porque, cara, isso aqui é imobilizado, você pagou para o fornecedor tal, dia tal, do banco tal. E está aqui escrito uma observação que o seu financeiro lançou. Essa aqui foi freezer que você comprou. Foram gôndolas. É verdade. Então, assim, não fica dúvida. Não é simplesmente um relatório que depois o cara fica em dúvida. Nós mostramos no nível mais analítico possível, incluindo, inclusive, os lançamentos. E aí ele fala, poxa, realmente. E aí começa a ter despesas que ele não sabe. Não sabe. Por exemplo, tem uma despesa aqui com software. Mas tantos mil, eu pago, sei lá, R$1.000 de sistema, por que está 2.000? Quando vai olhar lá, tem um outro software de uma outra coisa que ele tinha pedido para cancelar aquela ferramenta e não foi cancelada. Sim. E no fechamento financeiro isso fica evidenciado. Você me contando aí fez lembrar desse caso, né, que aconteceu que você me confidenciou aí, né, de uma antiga contabilidade que eles fizeram um piloto para fazer a contabilidade interna na empresa, né? Acabaram desistindo, mas eles já tinham contratado o software para contabilidade. Aí ficou lá pagando e ninguém sabia. Isso já estava pagando há vários meses. Nossa, que... E o fechamento financeiro, na reunião de fechamento financeiro, ficou evidenciado isso. Ô, Eliabe, cara, outra coisa que eu queria falar, agora eu vou fazer assim um momento coach, pessoal, um momento coaching. É porque, falar um pouco de mentalidade, né? Porque é um tema que está muito em voga aí, mas o que a gente vê ali com a contabilidade, eu creio que na gestão financeira também é. Às vezes, não, na maioria das vezes, o empresário procura uma gestão financeira quando ele está com pouco dinheiro. Quando o fluxo de caixa está apertado e tal. O que você diria para os empresários que, por exemplo, hoje controlam o negócio dele pela conta bancária? Enquanto está positivo, eu vou ali, tiro um pouquinho, tá bom. Mas ele não passou uma crise ainda, ele nunca precisou pegar dinheiro emprestado. Esse cara que está nessa situação, que não está desconfortável, o que você diria para ele do ponto de vista assim, de mentalidade, de buscar ajuda, mesmo não aparentemente não precisando? Eu digo o seguinte... E a gente tem visto esses casos. O momento que os empresários mais perdem dinheiro é quando eles estão ganhando dinheiro. Porque quando ele vê a conta no azul, ele vê que o saldo das contas estão positivo, o negócio está funcionando, ele está prosperando, ele está adquirindo coisas na vida
pessoal, para a vida pessoal, está adquirindo ali uma terra, uma fazenda, um apartamento novo, está trocando de carro, está abrindo filiais. Fala, cara, tá tudo bem, eu não tenho que olhar. É nesses momentos, fica muito fácil desse cliente ter descontrole em algumas contas, que a equipe dele, o próprio financeiro dele não está olhando, ter exageros em alguns gastos, mas isso não está afetando o lucro na visão desse empresário. Mas esse momento onde geralmente muitos empresários são roubados. E quando ele vai acordar, pode ser que já esteja tarde. Então o que eu diria para o empresário que já está tendo bons resultados? Que é o que você disse na sua pergunta. Sim. O cara já está tendo um bom resultado. Por que ele precisa de gestão financeira? Porque esses resultados eles vão melhorar. E nós vemos vários casos de clientes que acordaram para isso. Falei, eu sei que eu tenho resultado, eu só não sei quanto. Mas que eu tenho, eu tenho. Nós fomos lá, medimos o resultado dele e é incrível, Max, sempre aumenta. É uma curva crescente do aumento da lucratividade desses clientes, após ele começar a realizar os controles financeiros. Sim. E sabe o que eu já vi muito, Eliab? Eu queria que você corroborasse aí a minha fala, que assim, geralmente quando o cara tá ganhando dinheiro, em muitos casos, não é porque ele é bom. Tem alguns fatores, às vezes, por exemplo, ele não tem uma concorrência tão forte, né? Então ele tá ganhando dinheiro porque ele não tem ninguém ali para incomodar ele. E se ele não tem os números, tem uma grande possibilidade dele não estar sendo eficiente. Então ele cobra mais caro, não tem outro para comprar. Aí quando chega um concorrente que aperta ele, né? Aí vai procurar uma gestão financeira, ele vê que a folha dele está em 14%, né? Ele vê que as coisas estão fora. Então isso é uma coisa que também você tá bem e não ter os seus números, você não sabe se você está sendo eficiente e se você vai aguentar uma crise ou um concorrente, né? Perfeito. E muitos nos procuram apenas nesse momento. Já é bem difícil, mas nós já ajudamos muitos empresários a saírem de crises nesse sentido. Porque veio a concorrência, veio os maus tempos, né? E ele não estava preparado para lidar com isso. Mas é aconselhável, é preferível que você, empresário, busque solução enquanto você não está tendo esse problema financeiro. Porque você vai potencializar os seus lucros. Exatamente. Eliab, eu acho que um tema bem relevante para a gente tratar agora também, já para a gente concluir esse episódio de hoje, assim, que o empresário, ali ele faz tudo no negócio, né? Ele compra, ele vende, gerencia a equipe, ele negocia com o fornecedor, ele cuida do financeiro. Super-homem, né? Ele faz tudo sozinho, né? E em muitos casos não busca ajuda. E eu já vi até pessoas assim, clientes assim, que abriram um supermercado, mas o antigo emprego dele, ele trabalhava às vezes no setor financeiro, né? Já é ex-funcionário de banco, então fala, não, eu entendo de finanças. A gente tem um cliente lá que ele era auditor financeiro, né? Trabalhava numa empresa de auditoria, mas ele auditava um financeiro já pronto. Então vinha um financeiro, ele fazia auditoria, ó, esse pagamento está relacionado com essa nota, então tá certo. E a gente vê que mesmo nesses casos assim, o segmento de supermercado é diferente, né? Tem uma dinâmica muito forte, muito rápida. Aí eu queria que você aconselhasse por que é tão importante você buscar a ajuda de um estrategista financeiro ou de um consultor financeiro que é focado em supermercado. Eu queria que você desse essa palavra aí pra gente. Porque vai evitar o empresário de errar, de bater cabeça em um monte de ponto. E o software desse cliente de dar vários direcionamentos que não vão fazer ele chegar no resultado que ele quer. Porque, Max, eu também sou empresário, você é empresário. Então, todo o processo de consultoria financeira foi pensado para que o empresário com pouco ou médio conhecimento consiga analisar esse relatório e entender. Não é uma DRE contábil, um balanço patrimonial, um fluxo de caixa contábil. É um relatório extremamente simples. Além do relatório, tem uma plataforma extremamente simplificada, didática e analítica, com dados. Então o empresário consegue ver as informações de uma forma muito simples, fica muito claro para ele onde é que ele está errando. Na nossa plataforma tem inclusive as cores, é bem lúdico lá, os números das empresas que aparecem para os nossos clientes. E a gente já apanhou bastante, cara, para chegar nesse modelo do que realmente funciona. Então eu venho, como eu disse no início aqui, eu venho dessa área de software e eu simplifiquei ao máximo o processo de implantação e fechamento financeiro para que ficasse numa linguagem extremamente simples para o empresário. Então, o que ele ganha? Hoje, o empresário que é cliente nosso, que nós fazemos o fechamento financeiro dele, ele não tem dúvida para onde vai
o dinheiro da empresa dele. Entendi. Não, legal demais. Ô, Eliabe, eu sou testemunha aqui, né, na conta comigo, que já vários, pegar você aqui de surpresa, que vários clientes já tiveram a vida, né, empresarial, né, e por que não dizer a vida pessoal, né, porque a fonte de renda ali, né, a fonte de sustento dele é a empresa dele. Um exemplo aí, um caso prático real, que você foi lá, implantou o financeiro, estava acontecendo uma determinada situação, você identificou essa situação, aconselhou ele numa direção e aquilo ali deu resultado, ele saiu daquele limbo. Tem vários. Vou pegar, por exemplo, um cliente que tinha mais de 1 ano sem sobrar dinheiro no caixa dele. E o problema dele era compra. E ele achava que era margem. Ele sempre estocava. Inclusive um cliente que nem é do segmento do supermercado, é um outro segmento. E quando nós fizemos esse trabalho para ele, ele entendeu, ele falou, Eliabe, poxa, você resolveu o maior problema da minha vida aqui na empresa. Esse cliente começou a controlar as compras dele, começou a sobrar margem de 10% a 15%. E é grato a gente até hoje. Enfim, só com isso, o fechamento financeiro mostrou, olha, você está comprando muito. Ele foi lá na DRE do sistema dele e disse, não, seu custo é 65%. Naquele segmento o custo era esse, 65%. Mas eu estou pagando 80%, 85%, então está errado. Então ficou bem claro isso, ele direcionou lá a gestão de compra com o gerente de compras dele, resolveu o problema desse empresário. Eliabe, outro ponto, cara, que a gente vem batendo aí é o seguinte, às vezes o empresário lá vai ter a percepção assim que sempre tem custos, né? Contratar um bom escritório de contabilidade que faça ali uma gestão financeira para ele. Às vezes ele pode encarar isso aí como um custo. Aí eu vejo que seria um investimento, né? Um investimento, sim. Ele contratar ou ele ter no time dele, né, pessoas que entendem do negócio e que dão um direcionamento. Como você explicaria essa diferença aí entre custo e investimento nesse sentido da consultoria, do ajuda profissional? É boa essa pergunta, Max, porque na verdade, por que é um investimento? Porque eu vou fechar as torneiras que está fazendo ali sangrar o financeiro da empresa do nosso cliente. Então, imagina uma consultoria financeira. Qualquer consultor vem e resolve esse problema de vários custos que você está tendo ali de forma desnecessária e vem uma consultoria e elimina isso. Só que a conta comigo, B4, ela nasceu com um propósito diferente. Nós vamos entregar isso gratuitamente para todos os clientes da contabilidade. Que legal. Então, nós não temos um custo disso. E que se tivesse seria um investimento, como você muito bem colocou. Mas é aí que está, os nossos clientes recebem isso todo mês, sem custo adicional. Não diria que em um certo momento aí da nossa vida futura e da empresa, a gente não deva, de repente, cobrar isso de novos clientes, de novos contratos. Mas ainda hoje, nós trabalhamos da seguinte forma, o cliente vem fazer contabilidade com a gente e ele ganha essa consultoria financeira vitalícia enquanto durar o contrato dele com a gente. Beleza, Eliabe, discutimos aqui vários erros aí que os empresários cometem, né? Demos dicas ali de como poder resolver isso, mas assim, já partindo aqui para o encerramento, eu ainda queria ouvir você assim, se você tivesse um único conselho, né? Sentasse na mesa aqui um empresário, eu falasse assim, ó, empresário, você pode fazer... você pode receber uma única dica do Eliabe. Eliabe, você pode dar uma única dica para esse empresário. O que você aconselharia ele, um conselho prático, né, uma medida prática para ele melhorar a empresa dele? Extremamente simples e objetiva. Implante processo do financeiro e realize o fechamento financeiro mensalmente. Tenha os números. Tenha os números, que vão ficar muito claro para onde você tem que seguir. Eliabe, a gente comentou aqui, né, te fiz várias perguntas também, né, de erros que os empresários cometem. Deixa eu passar batido algum que você queria ressaltar ali que acontece repetidamente com os empresários? Max, com os nossos clientes não, pelo seguinte, eu sei que se eu tivesse implantado uma consultoria financeira e a gente deixasse isso acontecer depois só por conta do cliente, provavelmente pouquíssimos deles teriam dado sequência. Então, na nossa carteira de clientes hoje, todos os nossos clientes têm o fechamento financeiro, porque quem garante isso somos nós. Então, nós cobramos o time do nosso cliente. Então, o que eu diria hoje? Para aqueles que não são ainda nossos clientes, não são clientes conta comigo, o erro que eles estão cometendo é não ter o fechamento financeiro, né, como disse anteriormente. Agora, quais são os erros
comuns que acontecem, existem diversos, obviamente, mas nós resolvemos isso mensalmente em cada fechamento. Então, por exemplo, mensalmente vários colegas, vários colaboradores dos supermercados lá não lançam algumas taxas, algumas despesas. Mas isso não passa batido no fechamento financeiro. É que é a diferença. Nós garantimos a precisão, a assertividade desse fechamento. Então, se ficou lá R$200 sem lançar, não vai passar. Nossos consultores vão pegar aquilo ali no fechamento e é dentro do mês e já vai corrigir. Então, não existe esses problemas, embora possam ser recorrentes, mas eles não vão se acumulando e ficando sem ser resolvidos. É tudo resolvido dentro de cada fechamento. Entendi. Pessoal, agora a gente vai ter aqui um momentinho. A gente avisou previamente algumas pessoas que a gente ia gravar esse episódio com esse tema e pediu para empresários, donos de supermercado, direcionarem algumas perguntas aqui para me fazer para o Eliabe. Bacana. Então, Eliabe, tem uma pergunta aqui o seguinte, ó. Tem um supermercado pequeno e meu caixa... É uma coisa que a gente já comentou aqui, né? Meu caixa sempre fica no limite. Como posso sair desse ciclo? Descobrindo o que está fazendo o seu caixa ficar dessa forma através de um fechamento financeiro. Aí sim. Outra dúvida comum aqui, Eliabe, que eu vi, ó. Como renegociar dívidas sem prejudicar o fluxo de caixa? O cara que está endividado. Tenha um fechamento financeiro, descubra qual é o seu lucro para você saber quanto desse lucro você pode utilizar para renegociação de dívida. E é um erro muito comum. Quer renegociar uma dívida, o fornecedor fala, não, consegue me pagar tantos mil por semana? Fala, não, beleza. Aparentemente resolveu o problema. Sim. Não, mas o lucro dele não permite aquilo ali. Entendi. Mas o que o lucro dele permite pagar então? Ele não sabe, ele não tem o fechamento financeiro. Cara, essa dica é muito boa, hein? É porque assim, você vai renegociar a dívida, mas você não sabe qual que é a sua capacidade de pagamento, como é que você vai falar para ele? Não, vamos renegociar então. É exatamente isso. E tem outro ponto interessante que eu acabei lembrando nessa pergunta aqui, Eliabe, já para encerrar também, é que às vezes a pessoa assim, fica presa a não posso pagar juro. Aí acaba assumindo uma parcela muito alta que não cabe no fluxo de caixa, né? Em determinado momento da vida, você vai ter que eu vou ter que acabar assumindo esse juro para alongar essa parcela. Tem isso aí também, né? Faça um fechamento financeiro, descubra seus números e vê quanto que está afetando ou não. Por exemplo, eu posso pagar R$1.000 de juro, mas se esses R$1.000 de juro for me trazer 3.000 de resultado? Então pode ser usar isso para alavancagem, para você sair de uma dívida. Eu tenho empresário que fala, poxa, hoje eu estou pagando, o meu juro está pequeno. Se eu for renegociar, eu vou pagar o triplo de juro. Porém, se você renegociar, alongar essa dívida, vai cair para uma parcela menor que cabe no orçamento da sua empresa, que o lucro vai pagar aquilo ali. E você vai sair dessa em X meses. Então, por isso, Marcos, a gente bate nessa tecla. Eu sou suspeito para falar, obviamente, mas a gente é fruto de muitos anos já vendo empresários sair de problemas financeiros, por exemplo, alongando dívida. Então, qualquer consultor financeiro em sã consciência, ele vai indicar isso para o empresário. E às vezes o empresário ele tem aversão aos juros. Mas espera aí, esse não é o maior problema da sua empresa. O maior problema é as decisões equivocadas que você tomou no passado. Entendi, show de bola. Eliabe, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. Sim. Mas você, é claro, pode me ajudar, Fica à vontade, né? fica à vontade. Que é para quem quer aprender mais sobre gestão financeira de supermercados, né? Que materiais ou cursos você recomendaria? Eu recomendaria principalmente seguir as redes sociais da Conta Comigo, o nosso canal no YouTube. A gente lança materiais, vídeos, tutoriais, e-books aí tem no radar para serem lançados também, Perfeito. No site, blogs de notícia, a gente vai colocar no ar aí também diversos materiais. A gente faz parte também do ecossistema, né? A gente somos sócios do Leandro Rosadas, que hoje é a maior autoridade em supermercados na internet brasileira. Então, você ir para esse caminho aí, se cercar de pessoas que estão, de fato, estudando nesse tema. Falei alguma bobagem? Quer complementar? Não. Perfeito, assino embaixo. E nós estamos lançando esse mês o maior portal de notícias para supermercado da região norte. Então lá vai ter muitos materiais sobre diversos temas de contabilidade, parte tributária, parte fiscal, financeira também, muito material rico sobre a parte financeira. E claro, pode mandar um direct aqui também para o Eliabe e nós vamos bater um papo bacana. Beleza, gente. Gente, show de bola. Hoje foi uma conversa incrível aqui com o Eliabe sobre gestão financeira para supermercados. Falamos de alguns erros, né? Então, vamos ter novos vídeos falando sobre acertos, falando sobre dicas. O nosso tempo é curto, né? Então, a gente escolheu aqui falar sobre alguns erros que
Porque assim, uma maneira de a gente aprender, né, também identificando os erros para que a gente não possa cometê-los, né? Então foi uma conversa muito legal, muito agradável aqui, tivemos várias dicas, vários insights de como você sair de uma situação financeira difícil, né, de uma situação financeira que não é agradável ali. Aí, Eliabe, queria que você finalizasse aí a sua fala, também, se você tem algum recado final aí para os nossos ouvintes, né, para os espectadores, e falar um pouco mais da Conta Comigo, né? A gente falou aqui muito direcionado assim a dicas, né? E às vezes o empresário não vai conseguir aplicar aquilo ali sozinho. Se ele precisar da sua ajuda, como que ele entra em contato e tal, fala um pouco aí, vende Exato. Hoje a Conta Comigo é uma contabilidade especializada em lucro real para supermercado e finanças para supermercado. Então esse é o nicho da Conta Comigo B4. E a dica que eu daria é: procure ajuda. Eu ainda não vi um empresário conseguir implantar e fazer um fechamento financeiro do supermercado dele com precisão. Eu ainda não vi. Confesso que eu ainda não vi. Pode ser que tenha um ou outro aí espalhado aí pelo Brasil, mas eu ainda não vi. Então, a dica que eu dou é: busque ajuda e você vai aumentar a lucratividade do seu negócio. Quer bater um papo com a Conta Comigo? Procure a gente, procure o nosso setor comercial. Aqui na descrição do vídeo vai ter os nossos contatos, nossas redes sociais, vai ter o meu contato direto. Pode falar comigo, pode bater um papo comigo e a gente vai direcionar aí você, amigo empresário, para situações financeiras muito melhores, talvez, do que você encontra hoje. Então, o que eu diria é: conta comigo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Eliabe, pelo seu tempo aqui Eu que agradeço, Marcos. De falar com as pessoas. Espero que vocês gostem aí desse vídeo. Tem informações preciosíssimas. Não deixe de assistir. Assista mais de uma vez. Pega as dicas e se precisar tirar alguma dúvida, conta comigo. E assistam mais vídeos aí do nosso canal. Vai estar aí. Valeu, gente. Até a próxima.